Eu estava lá em casa hoje de manhã, antes de eu descer aqui para o culto, eu estava meditando na palavra, né? Porque Deus, se Deus não der a palavra, a revelação, não adianta. A revelação tem que vir de Deus. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Então eu estava orando de manhã e eu estava meditando, né, que a palavra de Deus diz que os pastores e as pastoras precisam se preparar para conseguirem ser usados por Deus, né? Se preparar o seu coração para estar em condições de Jesus usar. E eu estava meditando nisso, e aí o Espírito Santo estava falando no meu coração. Nós precisamos nos preparar, os pastores, né? Mas a igreja também tem que se preparar. Como assim, pastor? A igreja também tem que preparar o seu coração para receber a palavra de Deus. Que hoje eu preguei o seguinte, sobre a parábola da semeadura. Não é aquela que eu preguei no Zap, não. Vocês talvez tenham visto no Zap, aquela ali já foi uma parte 2, que não deu tempo de eu dar de manhã, e eu passei lá no Zap. Eu falei sobre prosperidade, que aquilo lá também é 100% verdade. Às vezes a gente quer prosperar muito, mas a gente planta pouco. Aí não funciona, né? Tu viu lá aquela mensagem que eu dei? Como diz, né? Que quem semeia muito, pouco poderá, assim em diante. Mas não foi essa palavra que eu dei aqui de manhã. O que eu dei aqui de manhã foi outra palavra. Foi a palavra sobre o seguinte: você precisa preparar o seu coração para você receber a palavra de Deus e você entender. Porque quando você não entende, você entra numa área da religiosidade. Pastor, qual é o problema da área da religiosidade? A área da religiosidade, vocês precisam vir amanhã no encontro jovem, vocês dois. Vocês já vieram alguma vez? Vocês vão gostar, bem comigo. Vai ser muito bom, tá? A palavra é uma brincadeira aqui. Não pode dar muito spoiler não, né? É bom, gente, sério. Até, se vou te falar um negócio para você. Eu queria participar, mas porque não estão deixando. Eu sou jovem ainda. Eu sou uma jovem de 44 aninhos, mas não sou? Parece que eu tenho 44. Se eu me infiltrar no meio de jovem, botar uma Maria Chiquinha assim, não vai disfarçar? Disfarça, né? Mas não estão deixando eu participar. Eu queria participar, é sério, é muito bom quanto jovem. Se eu pudesse até participar. Ele tinha que fazer. Eu já tô escalada já. É bom, sério, vem aí. Não vou só para vocês virem, não, vocês vão gostar. Aí depois que você vir a primeira vez, vocês sempre vão estar querendo vir de novo. Não é, menina? É bom? É bom, estou te falando que é bom. Eu que não venho no encontro jovem, estou mais animada do que o Guigui que vem. Eu estou fazendo mais propaganda do encontro jovem do que o Guigui. Aí, pessoal, o que acontece? Então, vamos lá. Então, eu estava pregando aqui sobre isso, como a gente tem que preparar o nosso coração para receber a palavra. Porque se você não receber a palavra do jeito que ela é, você vai cair numa religiosidade. Pastor, qual é o problema da religiosidade? O problema da religiosidade é que você trava. Você está na igreja, mas as coisas não acontecem. Entendeu? Ou acontece um montão de coisa ruim. Você começa a achar que o evangelho é a labuta, entendeu? É assim mesmo, e não é. Você tem que observar se a palavra de Deus realmente está entrando em você ou se está havendo algum impedimento dela entrar. Quando ela entra, onde ela tem que entrar, você entende o que Deus está falando, nada na sua frente passa a ser impossível. E a vida do cristão é assim, né? Nós temos vitória, porque Jesus falou assim: todas
mais que vencedores, não é isso? E Jesus que nos faz triunfar em todas as coisas. Jesus chamou a gente para a paz. Jesus chamou você para a prosperidade. Jesus chamou você para salvar a sua família. Mas você tem que entrar na área da palavra, do poder de Deus. Porque a Bíblia diz assim: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque se você não conhecer as Escrituras, você também não vai conhecer o poder de Deus. E Deus é poderoso, irmão. Você está lidando com Deus, o Criador do céu e da terra. Não há nada impossível para Deus. Mas às vezes, se a gente não conhecer a palavra, a gente vai fazer errado. Por exemplo, hoje eu preguei sobre a palavra. Eu até botei lá no Zap. Tem pessoas que falam muita coisa negativa. A pessoa fala muita derrota. Não vai dar, não vou conseguir, que eu sou burro, mas que história é essa? Nós somos gente, não somos burros, somos. Tem gente que fala, eu sou burro, não consigo. Você não é burro, você é uma pessoa. E com sabedoria, porque Deus, o ser humano é o único ser que Deus deu o raciocínio, a sabedoria. Ele tem aquela dom de pensar, né? De meditar. Então você não é, mas se você não conhecer a verdade, você fica aí perdendo tempo. As coisas não acontecem, você não conhece o poder de Deus, você não sabe o poder que você tem. Você fica agarrado em certos problemas que Deus está querendo te livrar e você não sabe como sair dali, porque você está numa área da religiosidade. Glória a Deus. Outra coisa que Deus hoje estava tocando no meu coração de pregar sobre isso é o crer. Preste bem atenção. Tudo é possível ao que crer. Pastora, mas Jesus não pode fazer todas as coisas? Pode, desde que você creia. Se eu não crer, eu vou estar impedindo Jesus. Eu posso impedir Jesus de operar na minha vida. Eu posso impedir Jesus de realizar uma bênção na minha vida. Eu posso fazer isso. Como? Marcos. Estão entendendo direitinho, pessoal? Mas por que eu estava crendo tanto, o negócio não aconteceu? O Bernardino creu, não aconteceu? É porque tinha uma pontinha de dúvida, ou a pessoa não estava crendo. Isso até quando você vai orar por alguém. Isso acontece muito comigo, porque eu sou pastora. Tem muitas pessoas que eu oro e eu vejo coisa grande acontecer, igual a irmã hoje falou: poxa, pastor, pena que eu cheguei atrasada, assim. Ela chegou já no finalzinho do culto, não deu tempo dela contar um testemunho bonito que Deus fez na vida da filha dela. Acontece, mas por que na vida do Bernardino, do Cicrano, não aconteceu? Às vezes ele ou ela não estava crendo. Tudo é possível. Não foi Deus que falhou, foi a fé da pessoa que falhou. Deus não ressuscitou Lázaro 4 dias morto, gente, sim ou não? Não tinha mais nada. Não tinha mais órgão, não tinha mais nada. Ele ressuscitou. Tu já viu um morto de 4 dias ressuscitar? Já estava até cheirando mal. Jesus chegou lá: Lázaro, sai para fora. O homem saiu inteirinho. Não existe nada impossível para Deus. E o Lázaro ainda viveu muitos anos. O pessoal ia lá na casa de Lázaro procurar saber: mas vem cá, você ficou 4 dias morto, porque Jesus te ressuscitou? Entendeu? Então quando você vai: poxa, mas eu orei tanto pelo Bernardino, pela Bernadette, mas não deu, porque a fé daquela pessoa falou. Tudo é possível ao que crer. E eu posso impedir Deus de agir na minha vida se eu não creio. Estão prestando atenção direitinho? Está prestando atenção? Sim ou não? Tá, João?
Você está prestando atenção nisso? Quem que Jesus ressuscitou? O quê? Quem? Marco? Hã? Eu vou passar a ficar fazendo umas perguntinhas, João, toda hora, que aí dá uma despertada nele, né, gente? Hã? É. Então, agora você já sabe, eu vou pregar aqui, ó, lá na frente, ô João, me fala aqui o que eu disse mesmo. Aí eu vou ver se ele está prestando atenção ou não. Vamos lá. Aí ele disse assim, ó, Marcos capítulo 6, versículo 1, não é isso? Sim ou não? Ele está dizendo assim, ó, e partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram, né? Aonde Jesus ia, os discípulos iam atrás. Quem é Jesus, pessoal? É a palavra. Você tem que ser aquela pessoa grudada em Jesus. Você não abre mão da palavra. Você quer ouvir a palavra, você quer conhecer Jesus, você quer se aproximar de Jesus. E o que aconteceu? Chegando no sábado, começou a ensinar na sinagoga, que era a igreja. Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus, ele teve até uns problemas familiares, sabia? Por ser tão apegado com Deus, que quando Jesus tinha mais ou menos a idade de 12 anos, era 12, né? A família dele foi numa festa, se não falha a memória, acho que foi em Nazaré, não foi? Até que a minha memória está muito ruim, porque eu já li isso já faz muitos anos. Mas é um teste de memória. Então, ele tinha ido a Nazaré com a família dele. Foi a mãe, o pai dele, físico, né? Jesus era filho de Deus, mas José era considerado pai e a Maria mãe, né? Ele nasceu do Espírito Santo. E quando foi, ficaram lá na festa e tal, quando foi o pessoal voltou de Nazaré para ir para casa, tu sabe que antigamente o povo voltava via cadela, não era isso? Não tinha esse negócio de, vou pegar um Uber, não tinha nada disso não, o negócio era andando. E no meio do caminho, a Maria e o José, que eram os pais de Jesus, deram falta de Jesus. Ué, cadê Jesus? E começaram, procura Jesus daqui, procura de lá, procura daqui, procura de lá, já nervoso. Voltaram para a cidade de Nazaré atrás de Jesus. Jesus sumiu. Pastor, o que houve com Jesus? Eles foram encontrar Jesus dentro do templo, no meio daqueles pessoal lá, no meio dos sacerdotes, dos doutores da lei. O que Jesus estava fazendo lá? Jesus estava aprendendo lá no meio deles e ensinando. E ele está de boca aberta de ver Jesus com 12 anos, a sabedoria de Jesus. E aí os pais de Jesus, melhor dizendo José, ficou meio chateado com Jesus. Entendeu? Porque como é que você faz isso com a gente? A gente vai embora, tá pensando que você está lá, você está aqui no templo, todo mundo preocupado. De tão apegado que Jesus era com a palavra de Deus. E ele falou assim, vós não sabeis que eu estou cuidando, como é que é? Que me convém cuidar das coisas de meu Pai. Porque Jesus, ele nasceu com um propósito. O negócio dele era ele servir a Deus. Aí tem pessoas que você fala assim, parece fanático, só vive na igreja. Não, a pessoa tem um chamado. E quando você tem um chamado, você tem que se dedicar ao chamado que você tem. A vida de Jesus era orando pelos enfermos, fazendo a obra de Deus na igreja. Sim ou não? Aí o pai de José, ficou meio assim e tal, mas depois eles entenderam que Jesus, ele já tinha vindo nesse propósito, ele gostava. Isso é um exemplo de que Jesus gostava de ir à igreja, gente.
Ele gostava de ir na igreja, ele ouvia. A gente também tem que gostar de vir na igreja. Isso não depende da idade. Jesus tinha 12 anos na época. Sim ou não? Mas já ia para a igreja ouvir, aprender. A gente tem que aprender desde cedo. Glória a Deus. Quanto mais a gente aprender, tá bom. Então ele está falando aqui, ó. E ele disse assim, ó. E começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo admiravam-se, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? É isso? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Vamos dar uma paradinha aqui. Jesus, ele saiu operando sinais, maravilhas, curando, fazendo muitas obras maravilhosas em tudo quanto é lugar. Entendeu? Ele era usado para fazer. As pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas. Mas ali, naquele lugar onde ele nasceu, no meio da família dele, ele não podia operar milagres ali, porque eles não acreditavam em Jesus. Você está entendendo? De repente você é uma pessoa de Deus, até Deus te usa, você dá uma mensagem lá, a pessoa recebe aquela palavra, aquela oração, mas de repente no meio da sua família, você tem uma unção. Não é que você é melhor do que ninguém da sua família, mas de repente você recebeu uma unção de Deus que podia resolver o problema daquele parente seu, mas pela pessoa não crer, você não pode fazer nada. Entendeu? Porque Jesus tinha uma unção que estava sobre ele. O próprio Jesus disse: porque Deus, ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Está lá no livro de Isaías 61, né? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, apregoar o ano aceitável do Senhor, dar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e dar óleo de alegria, né, ao invés de espírito angustiado. Isso é marshmallow, né? Marshmallow. Até você gosta disso. Então, o que acontece? Vocês estão entendendo? Jesus tinha um poder, tinha uma unção. Não precisa ficar com vergonha não, porque eu também, quando eu como assim também. Então, o que acontece? Jesus tinha um poder, tinha uma unção que podia resolver o problema dos parentes deles. Não que ele fosse melhor, não que ele, está entendendo, do que os outros, não, mas ele carregava essa unção. Quer ver um exemplo? O José, a gente tem que ver como é que a gente enxerga a unção. O José, ele carregava, ele tinha um chamado de Deus sobre ele, José. O José, ele tinha um chamado, ele tinha uma unção, ele carregava uma unção, né, que ele foi escolhido de Deus, e a unção e o chamado de José, ele podia ajudar toda a família dele. Lá na frente ele ajudou, não foi isso? Podia ter ajudado mais, mas por que não ajudou? Porque ao invés dos irmãos dele se juntar com José, procurar escutar o conselho de José, né? Aprender um pouquinho mais com José sobre a intimidade do José com Deus, ao invés disso eles ficaram com inveja do José. Você entendeu? Porque ele tinha já percebeu que ele tinha uma unção assim meio diferenciada. O pai de José tinha aquele, né?
outros, mas ele tinha assim, uma certa admiração ali, né, pelo caráter de José. Então a inveja, o ciúme da família de José não deixou eles aprender um pouquinho mais com José. José podia ter ensinado algumas coisinhas a eles, já que ele tinha um chamado. Ele não era melhor do que os irmãos, mas ele era um escolhido de Deus. Você entendeu? Às vezes, pessoal, isso também é um problema. Eu quase não prego isso aqui. Eu sei lá porque eu estou pregando. Deus está me usando. Você se aproximar de uma pessoa que está sendo usada por Deus para aprender com ela, tem gente que fica com ciúme, com inveja. Aí está perdendo uma enorme oportunidade de crescer, espiritualmente falando, né? Que a Bíblia diz o seguinte: aprenda com o sábio e será mais sábio. O Eliseu, ele se juntou com Elias. Mas o que ele estava querendo com Elias? Ele estava de olho naquela unção, né? Ele não era inveja, não. Ele queria aprender com Elias. Poxa, eu vou aprender com esse homem é de Deus. Ele podia ter ficado com inveja, Elias achando que alguma coisa, entendeu? Ele ia ficar sem unção na vida dele. Não. Ele se juntou com Elias para aprender. A gente tem que pegar aquela pessoa que é de Deus, que é usada por Deus, se juntar com ela, ouvir ela para aprender, para crescer. Você entendeu? Então, vamos supor ali, o José podia ter ajudado a família dele. Lá na frente, quando a família foi mais humilde, né? Baixou um pouquinho a bola, José ajudou eles. O Jesus aqui, Jesus podia fazer grandes maravilhas lá no meio da família dele. Não pôde fazer porque os próprios parentes deles eram incrédulos. Você sabia que os irmãos de Jesus não acreditavam nele? Hein? Vou te perguntar, João. Você sabia que os irmãos de Jesus, os próprios irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus? Sim ou não? Não acreditavam. Teve uma hora que os irmãos de Jesus falaram que foram lá chamar as autoridades para prender Jesus, que Jesus estava fora de si, Jesus estava louco. Gente, eles estavam com um tesouro ali na mão. Uma pessoa que tinha uma unção, que tinha um poder para mudar a história. Mas eles estavam tão cegos que eles não enxergavam a unção sobre Jesus. Então Jesus, ele andou fazendo maravilhas, curando, libertando, mas quando chegou lá na cidade dele, no meio das parentelas dele, ele queria operar ali, mas não podia, porque o pessoal não acreditava. Vamos ver aqui, Aí disseram: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se dele. Isso aí é José, isso aí é Jesus, gente. Dizendo que é o Filho de Deus. No outro dia estava aí descalço, aí, com o nariz escorrendo, eu limpei o nariz dele. Como é que ele é Filho de Deus? Entendeu? Eles não levavam, não enxergavam a unção que estava sobre Jesus. Podia ter andado descalço ali, nariz escorrendo, mas depois ele foi ungido. Agora ele não era mais aquele Jesus, andava com o nariz escorrendo. Agora ele era ungido de Deus. Sim ou não? Tem gente que não acredita na mudança do outro, sabia? Não mudou nada, está se escondendo atrás da Bíblia. Não. Quem não acredita na transformação de uma pessoa, é a mesma coisa que você não acreditar no poder de Deus de transformar. Jesus não transformou o Saulo em Paulo? Um homem que queria derramar o sangue dos cristãos, depois a Bíblia diz que pelas mãos de Paulo Deus fazia maravilhas extraordinárias. Jesus não transformou lá o Moisés,
que lá atrás já tinha até matado um homem, era até um assassino. Foi um dos maiores profetas, o único que chegou a ver Deus de costas. Sim ou não? Jesus não fez grandes mudanças, transformação. Então Deus pode transformar sim, gente. Às vezes a pessoa, porque a pessoa errou lá atrás, hoje a pessoa é ungida, tem o poder de Deus, a pessoa não acredita em nada, está fingindo. É pessoas incrédulas, sabia? Sem credulidade, você achar que Deus não tem poder para mudar o caráter de alguém. Aí ele está dizendo aqui, ó, e Jesus lhe dizia, não há profeta sem honra, senão aonde? Na sua terra e entre os seus parentes, e mais aonde, pessoal? E na sua casa. Por que Jesus falou isso? Ó, não há profeta sem honra, senão na sua casa, no meio dos seus parentes e na sua terra. Mas o que é isso, pastor? É porque ali, no meio da família dele, não acreditavam em Jesus, mesmo ele sendo tão usado por Deus. Que Jesus falava, eles não estavam nem aí. Eles não acreditavam. E isso acabou impedindo Jesus de operar ali. Porque a nossa incredulidade, se a gente não crê, a gente atrapalha Jesus. Olha o que Jesus disse, olha o que está escrito, ó. E não podia, pessoal, presta atenção, não é que ele não queria. Tu acha que ele não queria? Ele operou tantos sinais, tanta maravilha, curou tanta gente, prosperou tanta gente. Tu acha que ele não queria operar o milagre, abençoar a própria família dele? Claro que ele queria, sim ou não? Mas ele não podia, e ele não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos. Por quê, pessoal? Impondo-lhe as mãos, e estava admirado da incredulidade deles. Ele queria, mas ele não pôde fazer obras maravilhosas ali, por causa da incredulidade deles. Sei lá, vai ver que eles já tinham uma intimidade com Jesus? Isso é Jesus e tal, e eles não levavam a sério a glória que Jesus carregava, a unção que Jesus carregava. Isso também não é só parente, não. Isso vale também para amigos, muito chegados. Aí você vai pegando uma intimidade com o seu pastor, com a sua pastora, e ri, briga, que você já não leva mais a sério o que está falando da palavra. Isso não é legal. Às vezes Deus está usando o pastor para falar, Deus vai te prosperar. A pastora falou só que não é agradável. Você está perdendo mesmo. 2 Coríntios, acho que é 2 Crônica 20, a gente não está lá não. Está escrito o seguinte: crede no Senhor seu Deus e estarás seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Você entendeu? Aí você perde bênção se você fizer desse jeito. Porque Deus, se você faz parte daquele ministério ali, Deus sempre vai usar o anjo daquela igreja para falar com você. É Deus que está falando contigo, você está entendendo? Aí você já não leva mais a sério nada. E foi o pastor Getúlio que falou, tá? Você perde bênção. O que Deus está falando, você tem que agarrar aquilo ali e crer. E botar em prática. E vigiar. Hoje eu saí lá de casa, eu estava pensando, meditando naquele versículo que diz assim: de tudo que se deve guardar, guardai o seu coração, porque dele procede a fonte da vida, não é isso? Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Deus está mandando quem guardar? A gente.
coisa que nós temos que fazer, guardar o nosso coração. Por quê? Porque se você deixa entrar a sujeira no seu coração, você não vai estar mais enquadrado no Mateus 5:8. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então você tem que ter cuidado, para você que tem que guardar o seu coração. Guardar de quê? Do ódio, da mágoa. Às vezes o demônio usa uma pessoa para fazer um troço com você, para te xingar, falar que você não presta, não vale nada. Sei lá, alguma coisa que faz com você para ver se você fica com raiva, com ódio. Você está manchando o seu coração. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é carne e nem sangue. Sabe quando que começa a dar problema, as portas começam a se fechar e começa a dar tudo errado? Quando eu começo a não aceitar mais a palavra. De repente eu estava até aceitando antes, mas eu estou no meio do caminho, eu comecei a não querer mais aceitar. Discordar, sabe? O pastor falou que é assim, mas também não é assim não, nem tudo é demônio, nem tudo é para perdoar, não sei o que, você está saindo, você saiu da palavra. Repara só, as suas portas é que começam a fechar, as coisas começam a dar errado, porque você saiu. O diabo usou aquela pessoa e conseguiu derrubar você. Você está entendendo? Então você tem que vigiar, cuidado, guarda o teu coração. Guarda do ódio, guarda da mágoa, guarda da mentira, guarda da prostituição, dos pensamentos, que não são de Deus. Guarda o seu coração. Entendeu como é que funciona? Tem que guardar. Se você não guardar, é você que tem que guardar. Se você não guardar, o bichinho entra. Se entrar, ele suja o seu coração. Bem-aventurados os limpos de coração, que verão a Deus. Mas como que você vai ver Deus agindo na sua vida, se você já saiu do limpo de coração? E o demônio, ele sabendo disso, ele trabalha, tá? Ele tenta jogar o máximo de pessoas possível contra você. Ele usa as pessoas para te provocar. Você está lá em casa, lá vendo sua televisão, tranquilo, daqui a pouco você vê aquela bolsa de lixo passando pela janela. Ué, aí tu olha para dentro de casa, tua família está dentro de casa. Você vai lá ver, o vizinho tacou uma bolsa de lixo na luta. Você está entendendo? Aí você já sobe e começa a subir aquele quinturão. Aí você vai lá falar com o vizinho ainda acha que ele está certo. Como é que pode? Vai subir em você uma indignação. Como é que pode fazer um troço desse e achar que está saindo? O diabo conseguiu derrubar você. Às vezes você estava perto de conseguir uma bênção, uma coisa que você orou tanto a Deus, o diabo usou aquela pessoa para tirar você da presença de Deus. Você caiu igual um patinho. Ficou com raiva, ficou chateado, entendeu? Com birra do vizinho. Gente, cuidado com o seu coração. Mas aí o que a gente faz? Isso é falta de respeito, você tem que orar. Ou você decide, ou você vai ser um cristão, ou você vai viver do seu jeito. Do seu jeito você vai tacar uma bolsa de lixo também na cara dele, você vai, entendeu? Aí você está fazendo o seu, você está agindo pela sua carne. Aí Deus já não tem mais nada a ver com isso não, porque você vai estar fazendo tudo diferente na palavra. Vai xingar o vizinho de meia dúzia, entendeu? Tacar uma bolsa aqui, pá, entendeu? Então você já saiu do conselho de Deus. Aí não dá. O que vai travar é a sua vida. O vizinho já estava travado mesmo. Aí vai travar assim. Porque o diabo conseguiu atingir você. Vocês estão entendendo? Começa a dar errado quando a gente começa a sair da palavra. Meu Deus, o que eu tenho que fazer? Volta, irmão. Pastor, mas é difícil, irmão. Mas Jesus não falou que seria o máximo. Porfiar por entrar na porta estreita. Mas é possível. Se não fosse possível, Deus não estaria deixado aqui de jeito nenhum. Você entendeu? Mas a pastora fala porque não é ela. Irmão, você fala porque você não sou eu. Porque quem dera que o meu problema fosse uma bolsinha de lixo, irmão. Você não sabe quanto que um pastor e uma pastora é perseguido. Às vezes por todos os lados, mas eu tenho que guardar o meu coração, tenho que vigiar. A minha luta não é carne nem sangue.
Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Ele sempre vai armar uma coisinha para você. Sempre. Se ele não conseguir usar alguém na tua casa, perto da tua casa, ele vai usar na rua, alguma coisa ele vai fazer. Outro dia, vocês não vão rir não, hein? Eu fui com a Natasha numa clínica. Pastor, sabe o que eu vou fazer? A Natasha está doente? Não, é uma clínica dentária. Ela faz tratamento lá. A manutenção, né? Do aparelho. Aí eu fui levar ela lá. A doutora tinha mandado uma mensagem falando: olha, eu vou ter uns contratempos e eu vou ter que sair 1 hora, certinho. A senhora consegue trazer a Natasha até 1 hora? Porque, na verdade, a manutenção é à tarde. Mas ela pediu para mudar para 1 hora, porque ela tinha um compromisso em Petrópolis. Porque a doutora que atende a Natasha, ela vem lá de Petrópolis. Ela não é daqui. Ela atende aqui no consultório, depois ela volta para Petrópolis. Ela falou: eu tenho um compromisso lá em Petrópolis. Eu falei: não, dá. Ela mesma mandou mensagem. Não foi, Natasha? Aí tá, eu falei assim: olha, eu consigo levar ela assim. Acabei o culto aqui, foi um pouco em cima da hora, porque eu tenho culto aqui na igreja, mas eu vou terminar aqui e vou direto para ir. Aí terminei o culto e tal. Eu e Natasha fomos. Chegamos lá, um pouquinho em cima da hora, já era meio-dia e pouco. Eu sei que ia dar 1 hora, né? A Natasha foi para a menina atender ela, chegou uma outra senhora lá, não sei o que, queria ver a ficha dela. A atendente falou: olha, então espera ali. Eu ainda não tinha chegado. Quando eu cheguei, eu falei: Natasha estava sentada lá, eu falei: você já falou com a atendente? Já, mãe, ela falou para esperar, que ela está atendendo a mulher lá. E a mulher está lá: não, porque minha ficha é não sei o que, Lizezinha não sei o que, ficha não sei o que lá, e procura a ficha daqui, procura de lá. Quando eu olhei no relógio, quase 1 hora. Eu tinha dado a minha palavra para a doutora que eu ia chegar lá a tempo dela atender, para a doutora. Aí eu cheguei para a senhora: filha, a senhora tem como ver a ficha dela? Só um minutinho, eu estou atendendo a mulher. E a mulher lá: não, você tem que pagar primeiro, que não sei o que, procura a ficha, que é o nome de fulano. Aí eu cheguei de novo para a menina e falei: filha, a senhora me desculpa, eu marquei com a doutora, que eu ia trazer ela antes de 1 hora, vai dar 1 hora. Então a senhora atender só um minutinho. Aí a mulher saiu. Quando a mulher saiu, mas eu olhei para a atendente e eu percebi que aquela atendente não estava legal. Como assim? Ai, não, a gente que é de Jesus, a gente sente o negócio. A senhora espera aí, mas eu já percebi que o diabo estava tentando usar ela para atrapalhar da Natasha ali lá dentro. Estava quase 1 hora. E eu ainda ia ficar assim, mal com a doutora, porque eu dei minha palavra, eu já tinha chegado lá. Mas será que ela ia explicar isso para a doutora? Que eu cheguei há um tempão e ela não tinha atendido? Se já ia dar 1 hora? Porque eu acho assim, o problema da menina lá da ficha dela, que a mulher ainda tinha que pagar tudo de novo, procurar a ficha, eu acho que daria para ela fazer isso depois com calma, entendeu? Já que ela sabia que a doutora ia sair 1 hora. Eu percebi que a mulher não estava legal, que ela estava meio que enrolando. Aí a mulher sabe, mas aí o que eu fiz? Eu cheguei no cantinho, repreendi, eu falei: demônio, você está proibido de ficar usando essa mulher, esse negócio de ficha aí, que você está atrapalhando o tratamento da Natasha. Aí a mulher: então tá bom. A mulher que estava: então eu volto outro dia. Eu não olhei. Que ela, entendeu? Que não tinha achado a ficha dela. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá com a mulher, porque hoje em dia você acha que não, mas as pessoas, gente, quem tem a visão espiritual, você às vezes vê que tem pessoa andando na rua, falando sozinha, a pessoa está manifestada, irmão. Você vai dizer que você não vê isso na rua, discutindo: quê? Sai pra lá, não tem ninguém ali. Eu te quebro a cara. Tu acha que isso é o quê? A pessoa não está pura. Aí eu cheguei lá perto da atendente, aí ela: pode ir com você. Eu cheguei lá. Aí ela: me dá o CPF. Aí ela abaixou a cabeça assim, rindo, né?
Aí, rindo assim. Aí me dá o CPF dela. Falei, filho, vocês nunca, porque ela era nova lá, né? Mas vocês nunca pedem o CPF dela, porque a ficha dela já está aí. Aí eu falei assim, é só você procurar a fichinha dela. Mas é por isso que eu quero o CPF, para achar a ficha. Falei, então, se você botar o nome dela, você vai achar. Ela baixou a cabeça e irmão, estou te falando diante de Deus. Daqui a pouco ela levantou a cabeça, olhou para minha cara. Falei, cara, essa mulher tá mandando me fechar, sério. Do nada. Olhei pra cara dela e disse, sério. Falei, tá tudo bem com você? Sério, tá tudo bem com você, minha filha? Tá. E rindo assim, eu olhando no relógio, já dá quase uma hora. Falei, sério. Aí na minha mente, preste atenção, começou a querer, né? O diabo é assim, né? Começou a querer me dar uma chata. Eu falei, não, mas isso aí não é ela, isso é um demônio. Eu olhei para ela, estou falando diante de Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor falou, amai a vossos inimigos. Que a minha luta não é carne e sangue. Então eu estou perdoando essa menina, porque eu sei que não é ela. E eu, em nome de Jesus, na minha mente, falei, em nome de Jesus, o diabo, você está proibido de usar essa menina, porque eu sei que é você, vai sair dela, em nome de Jesus. E eu não levei isso no meu coração não, sabe? Eu não fiquei chateada com ela. Se eu ficasse, o bichinho ia continuar ali. Aí, ela achou a ficha, eu achei. Irmão, estou falando de coração. Quando eu fiz essa oração, eu não deixei isso entrar no meu coração, repreendi, a menina mudou na hora. Estou te falando diante de Deus. Eu achei a fichinha dela aqui. Eu falei, porque eu avisei que eu ia chegar uma hora. Não. Toma aqui, é só pedir ela para assinar ali, não sei o que. Aí, nisso que eu acabei de falar, ela entrou. Quando ela entrou numa porta, a doutora saiu na outra. E falou assim, olha, encerra aí, tá? Essa pessoa que está aí vai ser a última, era ela. Caso que ela perde a consulta, era ela. Aí depois a doutora ainda saiu. Poxa aí, valeu, tá? Chegou certinho na hora. Eu falei, valeu, obrigada. Ela ficou olhando assim. Na hora de eu ir embora, a menina foi. Tu viu como é que ela me tratou? Quando foi embora? Lembra? Atendente. Falei, obrigada, meu amor. Nada, a mulher mudou. Totalmente diferente. Toda carinhosa. Porque eu não vivo não. Agora, se eu levo isso no meu coração, entendeu? O que é? Eu tô cara de palhaço, você está rindo da minha cara, você está entendendo? Então, em todo lugar que o diabo faz isso. Se você não vigiar, você vai dar um soco na recepcionista, você vai arrumar um problema. E é ele. Outro dia eu fui pedir um moço, falei assim, moço, bota meio quilo de carne aí para mim. Não sei qual foi a carne que eu pedi, irmão. Quando ele botou a carne, um ladozinho que parecia normal, quando eu joguei dentro do carrinho, eu não discuti com ele não, mas eu nem trouxe a carne, deixei lá. Era aquela pelanca pura, já viu quando tu pega aquilo ali? Aquilo não era a carne. Eu vou levar isso aqui, eu só vou comer a menos que o teu não terço nessa carne, o resto tu não pode jogar pro cachorro. Tu sabe que tem uma parte da carne, que aquilo ali, se você botar ela passar, aquilo enruga de uma forma, você não aproveita mais. Entendeu? Eu não vou discutir com esse cara não, mas não vou levar essa. Então, se a outra pessoa já tacava a carne na cara do carne, vem cá, eu sou cachorro, para comer, sempre tem gente que faz isso. Entendeu? Gente, cuidado para você não cair nos laços, nas armadilhas do inimigo. Entendeu? Aí, aquele dentista ali, eu acho que a pessoa não se converter ali, gente. Aí, da última vez que eu fui lá, foi um cara da moto. Eu botei o carro encostadinho assim, no carro da frente. Aí parou o rapaz do motoruber, lá atrás de mim. Coladinho também em mim. Ele está lá esperando alguém. E eu estou lá comendo meu biscoitinho. Eu sabia que não ia dar para me passar ali. Não ia dar. Porque ele colou a moto atrás de mim, o carro da frente não tinha espaço. Eu falei, se tentar passar, eu ia bater no carro. Carro novinho, na minha frente. Aí daqui a pouco, quando eu estou vendo, tá ele
moto, ele ia deixar a moto lá. Eu falei, meu filho, Ângelo, só tem que você só afastar a boca, que eu vou dar uma rezinha aqui, que eu vou ter que sair. Ele desceu da moto, olhando lá, dá para a senhora passar. E ele sabia que não dava. Não, dá para a senhora passar aí tranquilo. Eu falei, ó, eu prefiro bater na sua moto do que nesse carro da frente. O que é? Já saiu tirando a moto? Eu acho que ele pensou, ele vai acabar batendo na minha moto mesmo. Ué, mas eu falei assim, qual é mais fácil você pagar? Por mais caro que seja uma moto, um conserto de uma moto ou um carro? Qual é mais fácil você pagar? Eu não ia estraçalhar a moto dele, mas não ficaria mais fácil eu bater na moto dele? Então eu prefiro bater na sua moto que nesse carro zeladão desse moderno na minha frente, que eu acho que eu ia passar no carro do cara. Ele ia ter que pagar ele. Aí ele, aí tirou a moto. O que está querendo dizer o quê? Minha moto vale mais que esse carro aí, tá? Nada, moto comum. Entendeu? Ele tirou, ele sabia que não dá para me passar. Tudo isso é uma provocação. Tipo assim, então passa por cima, entendeu? Uma coisa séria. Mas quando ele viu que eu liguei o carro, eu não ia fazer isso de jeito nenhum, né? Então eu prefiro bater na tua moto, para ver que é no carro. Aí já começou a tirar a moto. Ele tirou a moto para fazer isso. Você está entendendo? Tudo isso é uma provocação. O outro foi ali no meio da rua ali, naquela ruazinha ali. O cara estava com a moto parado, no meio da rua, para lá estava um montão de gente. O espaçozinho que estava, ele estava com a perna assim, ó. Ele estava com a moto, ele estava com a perna assim. Se eu passasse, eu ia bater na perna dele. Não tinha espaço, porque você que dirige, você sabe quando tem um espaço, quando não tem. Quando dá, você passa espremidinho, né? E dá. Eu sabia que eu ia bater na perna dele. Eu parei, olhei para a cara dele e ele continuou lá. Me olhando assim, olhou assim, tipo assim, dá para você passar, entendeu? Aí eu dei uma buzinadinha e ele não saiu, me olhando com uma cara de raiva. Nunca vi um cara na minha vida. Aí o pessoal que estava lá, fulano, dá licença aí para a moça passar. Aí pegou a moto chateada, dava para passar, que não sei o quê. Aí se você olha, presta atenção, se você não tem um entendimento, você é uma pessoa que você também é meio estourada, e você não entende que aquilo é um espírito, o que você ia fazer? Você ia sair passando e levando a perna dele, não é? Você está entendendo? Aí você também pecar, porque você vai botar o cara, às vezes o cara até um chefe de família, sei lá, precisa da perna dele para trabalhar, para sustentar a família, e você vai botar a perna do cara engessado. Você não está entendendo? Tem gente que faz. Então a gente tem que aprender com Jesus, que a nossa luta não é carne e nem sangue. Ele pode ou não, na força, na raiva, ele tirou a moto. E eu passei, entendeu? Mas ainda foi melhor assim do que eu passar na perna dele. Tem gente que passa, eu já escutei. Eu ando de Uber por aí, eu já escutei o cara falando. Uma vez o cara passou, tinha uma moto lá e ele abuzinou, a moto não queria sair. Aí ele foi para cima. Aí o cara, quando viu que ele ia mesmo, saiu da frente. Aí o rapaz falou, se ele não sai, eu atropelar ele. O problema é dele, eu estou na minha mão. Tem pessoas que fazem isso. Você está entendendo? O prejuízo é dele. Ele está de moto, já está na desvantagem mesmo. Você entendeu? Então a gente tem que entender o seguinte, que a nossa luta não é carne e sangue. Você vai ter tentação no trânsito, no supermercado. Quando não puder tentar você dentro de casa, ele vai tentar você na rua. É uma pessoa que do nada olha para sua cara, igual ela começa a rir. Aí você disfarça, ainda olha para ver se é com outra pessoa, você olha, não, é você mesmo, que a pessoa está rindo na tua cara. Aí você fica assim, eu nunca vi essa pessoa na minha vida. Essa pessoa está rindo da minha cara, debochando da minha cara. Se você não tem um entendimento, você já vai tirar essa satisfação. O que é? Então, cara de palhaço, entendeu? Então, irmão, aprenda uma coisa com Jesus. Não deixa o demônio tirar a sua bênção. Não leva essas coisas para o seu coração. Eu passo por aí, eu tenho costume de falar com todo mundo, a paz, algum dia, boa tarde. Uma vez eu fui passar ali na ponte, estava passando um senhor. Eu, bom dia, o cara olhou para minha cara assim,
cuspiu assim, me olhou cara de rabo, nunca vi o cara na minha vida. Ah, pastor, mas o que é isso? É para mexer com você. Para ver se você fica com ódio, com raiva, e mancha o seu coração. E se ele entrar no seu coração, porque o ódio, a mágoa, esse é um espírito maligno. Você não perdoa, você fica com aquela pessoa presa ali, com aquele ódio preso no seu coração. O que acontece? O diabo, ele vai se aproveitar disso para entrar na sua família. E aí ele vai querer destruir a sua família. Por isso que Jesus falou, não dê lugar ao diabo. Você lembra daquela pregação que eu fiz sobre o chefe da família? Que a Bíblia diz que antes do ladrão roubar a casa, ele tem que amanietar o valente, não é isso? O que amanietar? Ele tem que prender o dono da casa, aí sim ele vai entrar e vai roubar os seus bens. Eu preguei sobre isso. Se ele entrar no seu coração e conseguir prender você num ódio, numa raiva, numa coisa assim, uma mentira, uma falta de perdão, se ele conseguir prender você, ele vai roubar os seus bens. E quais são os seus bens? São seus filhos, sua família, sua prosperidade, sua saúde. Ele entra, se ele entrar, ele vai mexer na sua saúde, vai mexer com os seus filhos, vai mexer com a sua família. Ele vem para roubar, matar e destruir. Por isso que você não pode deixar ele entrar. Isso que eu estou falando para você, presta atenção. Eu sou uma pastora, meio assim, extrovertidazinha, né? Mas eu estou falando, a gente fica rindo assim das histórias, mas isso é a mais pura verdade. Eu tomo conta do meu coração. A moça ficou chateada com o rapaz na moto, fiquei nada. Depois eu ri pra caramba, eu falei, tadinho, ele achou que eu estava... ele achou que eu estava ofendendo a moto dele. Que é? Minha moto vale mais. Mas eu não estava ofendendo a moto dele, porque entre um carro novo e a moto é a melhor moto. Se eu tivesse que escolher, não tivesse a opção, era melhor eu bater na moto, entendeu? Claro que eu não ia fazer isso. Mas, oi? Não, mas eu também não ia fazer, não. Eu estou falando de coração. Você, quando Jesus entra em você não se torna uma pessoa que você não consegue lavar a raiva de ninguém. Às vezes tem ameaça ficar chateado, mas depois você pensa direitinho, sabe? Não, o Espírito Santo vai... Não, mas também nem tudo é diabo. Mas depois que eu vai falando, você tá bom. Você perdoa, você não consegue ficar levando aquilo ali para frente. Você entendeu? O demônio, ele não consegue ficar no seu coração. Por isso que você tem que sempre estar ouvindo a palavra de Deus. A palavra é uma luz. Quando Jesus entra, as trevas saem. Se você tiver com ódio, com uma raiva, com alguém que você não perdoou, você ouve a palavra, se você for uma pessoa quebrantada de coração, você entende, logo você resolve isso. Você pede perdão a Deus, você vai lá e perdoa, você faz com Deus. Aí você sai da mão do diabo e volta para a mão de Deus. Você está entendendo o que acontece? Você sai da mão do diabo e volta para a mão de Deus. Agora, quando a pessoa fica mantendo aquele ódio, mantendo aquela raiva, mantendo aquela falta de perdão, isso é um prejuízo para a própria pessoa. Porque enquanto você está mantendo aquilo ali, você está preso na mão do inimigo. E você preso na mão do inimigo, a sua família todinha está correndo risco. Você tem que se soltar. Glória a Deus. Você tem que pular fora. E como é que eu me solto? Não guardando ódio, mágoa, perdoa, mesmo que não dê para você andar junto com a pessoa, perdoa. Senão você e ela, vocês estão numa prisão. A pessoa porque pecou contra você, e você porque eu não perdoar, é um pecado. Sim ou não? Quando você não perdoa, você está prendendo a pessoa. Ela está presa na mão do diabo por causa da sua falta de perdão. Você é um cristão, a pessoa errou contra você, ela está no pecado. Você não perdoar, você está mantendo ela na mão do inimigo. E você acaba ficando preso também, porque você também está no pecado de não perdoar. E aí? É como se tivesse uma algema na sua mão, na mão da pessoa. Por isso que a Bíblia diz, soltai
soltar visão, não é isso? Quando você libera o perdão, está quebrando a algema. Você está liberando ela, mas você também está sendo solto. E você sendo livre, toda a sua família também é livre. Porque o diabo não pode destruir ninguém da sua família, porque você tem uma aliança com Deus. Agora, se você quebrar essa aliança, aí a família toda está correndo risco. Entendeu? Então ele está dizendo aqui, ó. E ele não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou os poucos enfermos e impunha-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorria as aldeias vizinhas ensinando. Agora vamos dar uma olhadinha lá no livro de Marcos. A gente está em Marcos ainda, né? É Marcos 11, deixa eu ver. Acho que é Marcos 11, lá no versículo 25. Pastor, por que Deus não está ouvindo as minhas orações? Por que eu oro e Deus não me responde? Ou por que eu orei por uma situação? Por que eu orei tanto por uma situação e Deus não me respondeu? Você tem que ver se você não está preso em alguma coisa. Você tem que se soltar. Olha o que está escrito aí. Ó. Vamos pegar no 24 para a gente entender melhor. Marcos 11, 24. Acharam aí? Por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, não é isso? Crede que recebereis e ter-lo-eis. Não é isso? Se você orar e crer, vai acontecer. Mas você tem que limpar o caminho para a sua oração ser respondida. Você deixa o troço do pecado entrar na frente, ela atrapalha a sua oração. E o bichinho, sabendo disso, ele fica futucando, para você não ser abençoado. Se orou, ele vai ficar provocando você, para ver se você cai na tentação, peca e estraga o que você orou. Por isso que Jesus falou, orai e... Mas o que, pessoal? Orar é vigiar. Você tem que orar e vigiar para você não cair na tentação. E ele está dizendo aqui, ó. E quando estiveres orando, você vai orar a Deus, não vai? Perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, pessoal. O cara que te xingou no trânsito, você ficou com raiva, xingou sua mãe no trânsito. Quando você for orar, perdoa essa pessoa. O cara que mexeu lá com teu filho, com a tua filha, com a tua avó, com a mãe, com você, limpa o seu coração. Perdoa essa pessoa. E perdoar, pastor, mas eu vou perdoar, mas eu não vou querer ficar andando com ela, que ela faz. Mas ninguém está falando de você andar junto. A gente está falando de você perdoar. Você tirar do seu coração aquela mágoa, aquele ressentimento, esquecer aquilo que a pessoa te fez, abençoar, e vai orando pela pessoa. E ele disse, quando estiveres orando, é para você fazer o quê? Perdoai se tens alguma coisa contra alguém. Alguém que te fez mal, ou fez mal com alguém da sua família, perdoa essa pessoa. Porque se você não perdoar, você está preso a um pecado. Entendeu? Aí ele disse, ó, perdoa se tens alguma coisa contra alguém. Para quê, pessoal? Para que o vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. É dando que se recebe. Para você ser perdoado por Deus, você precisa liberar o perdão. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Como é que você vai viver sem o perdão de Deus, gente? Nós erramos, sim ou não? Nós precisamos do perdão de Deus. Aí ele está dizendo aqui, ó. Perdoai se tem alguma coisa contra alguém, para que o Pai está no céu vos perdoe. Mas se vós não perdoar,
preso, aquela pessoa está presa porque eu não perdoei ela. E eu estou presa porque aquela pessoa está presa porque pecou contra mim. Eu estou presa porque eu não perdoei. E enquanto eu não perdoar, eu não sou perdoado. Quem já usou cartão de crédito aí? Já usou cartão de crédito? Como que é o cartão de crédito? Ninguém gosta de cartão de crédito. Todo mundo ficou com uma carinha meio estranha quando eu falei de cartão de crédito. Como que funciona o cartão de crédito? Você usou o limite dele todo. Aí você está precisando usar ele para comprar um negócio lá. Antes de você liberar o crédito, o que você tem que fazer? Você tem que pagar para liberar o crédito, não é? Você pagou, aí libera o crédito, você pode fazer suas compras, não é isso? A mesma coisa, mais ou menos aqui, quando você libera o perdão, zerou sua continha lá com Deus, você está livre agora para pedir o que você quiser. Entendeu? Mas enquanto você não liberar o perdão, é como se você não tivesse pago o cartão, não está liberado para a conta. Vai dar saldo suficiente, vai dar que você não tem. Ainda vai passar, efetue lá o pagamento, entendeu? Você liberar o seu cartão. Quer dizer, você está travado, você não consegue usar aquele cartão até você pagar a fatura. Sim, é a mesma coisa a falta de perdão. Para liberar o seu perdão lá no céu, está tudo certo para você, você tem que liberar primeiro aqui, ó. Aí zerou. Aí está liberado agora lá a porta do céu, você pode falar com Deus à vontade, que Deus vai te ouvir. Glória a Deus. Mas se você não fizer isso, está travado. Às vezes tem pessoas que às vezes eu prego o evangelho, já tem pessoas para chegar, não, pastor, mas não é bem assim, porque, irmão, mas eu vou falar o quê para você aqui? Não tem como, sabe, tem que desse jeito. Eu também tenho que fazer isso. E olha que não outro amigo te falar não, hein? Desviar de foguete, é copo, não vai tentar me atingir de tudo quanto é jeito. Mas eu tenho que limpar meu coração. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Tira o ódio, tira a raiva. Isso só vai prejudicar você e sua família. Perdoa quem tiver que perdoar, seja sábio. Pastor, não é fácil perdoar, eu não consigo. Ora a Deus. Deus, tira essa pessoa do meu coração. Não que eu não consiga andar com ela, mas eu não quero guardar raiva, ódio, nada disso. Porque eu não quero prejudicar a minha família. Se eu ficar presa na mão do demônio, a minha família também vai ficar. Eu prejudico todo mundo. É uma lenha que eu vou fazer, entendeu? Para todo mundo sofrer por minha causa. Que a Bíblia diz o seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Mas se eu não creio, se eu desobedeço, o que vai acontecer com a minha família? Não é só com a sua família, não, com a sua prosperidade, sua saúde. Porque se você está preso, o diabo vai querer mexer na tua vida. Você não sabe aonde que ele vai querer mexer. Tem uma irmã aqui na igreja, tinha uma irmã, a Isis, lembra dela? Ela morreu por causa do ódio. Uma pessoa que ela tinha uma raiva, que a pessoa irritava ela, eu falei, irmão, perdoa essa pessoa, deixa isso para lá, vai orar, vem para a igreja, vai buscar Deus. Vira e mexe, estava lá com aquela raiva, com aquele ódio, com aquela mágoa no coração. Eu falei para ela deixar a pessoa quieta, que tem gente que fica me debatendo. Sabe que tem um espírito ali, de vez você deixar a pessoa quieta e orar, você quer ficar debatendo com a pessoa. E eu tinha falado para ela, não faça isso, não debata com essa pessoa. Traz a peça de roupa, vamos orar, não discute. Sabe o que ela fez? Entrou no ouvido e saiu pelo outro. Aí teve uma hora que a vizinha dela chegou aqui, falei, e aí, como é que tá as coisas lá? E não tem a Isis? Falei, tem. Ela foi discutir lá, debater com aquele parente dela, a senhora falou para ela não debater. Ela teve um AVC. Ficou uma semana em cima da cama e morreu. O demônio estava usando
aquela pessoa para infartar ela. Ela não enxergou que aquilo era um espírito. Ela quis debater, discutir, acabou. Ela morreu com aquele ódio. Você está entendendo? Não podemos, gente, a gente cair nisso com a Bíblia na mão aí, por falta de sabedoria, tem que orar. Pai, me ajuda a entender que minha luta não é carne e sangue, eu passo cada coisa. Tem pessoas que entendem errado, me acusam de coisas que eu não fiz, eu vou fazer o quê? Sabe o que eu faço nessa situação? Não falo nada, não discuto. Eu deixo quieto e vou orar. E se eu ficar discutindo, batendo boca, chateado, eu estou caindo nas armadilhas todinha dele. Eu vou prejudicar minha família. Glória a Deus. Então, pessoal, procura sabedoria. Perdoa quem tem que perdoar. Guarda o seu coração. Procura não guardar mágoa, ódio. Limpa o seu coração. Libera o seu coração para Deus operar. E Deus tem coisa grande para fazer. Mas se a gente travar ele não trava. Como é que eu travo Deus? Uma falta de perdão. Viu aqui? Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Travei Deus. Se eu não creio, travei Deus de novo. Tu viu que Deus não pôde fazer uma obra maravilhosa lá? Aí se eu guardo uma raiva, eu travei Deus de novo. Então eu não posso ficar travando Deus. Eu tenho que deixar Jesus à vontade na minha vida, liberar. É isso. Bem-aventurados misericordiosos. Eles alcançarão a misericórdia. Pai, estou perdoando, a pessoa sabe o que está fazendo. Eu faço isso, gente. Estou falando diante de Deus que eu estou no altar de Deus. Às vezes tem pessoas que me fazem mal, mas mal mesmo. Não fiz nada com a pessoa. Eu estou falando diante do Espírito Santo de Deus, que eu oro a Deus, mas eu não oro só porque eu preciso do perdão de Deus, não. Eu oro lá no fundo do meu coração. Pai, perdoa essa pessoa, não sabe o que está fazendo. Não deixe de autodestruir ela, não, Senhor. O mesmo despertamento que o Senhor me deu para a palavra, dá para essa pessoa também, abre os olhos espiritual. Eu peço isso a Deus. Ou então, eu não tenho como, gente, eu estou fora do Evangelho. E eu fora, Jesus disse em mim, nada para deixar aqui. Fazendo isso, você vai alcançar misericórdia diante de Deus, você vai alcançar graça, você e sua família. O diabo pode até tentar destruir, mas não vai conseguir destruir ninguém da sua família. Sabe por quê? Você é aquela pessoa que se esforça. Às vezes eu sinto que eu sou um ser humano igual a vocês. Eu não sou Deus, não. Eu sou um ser humano. Às vezes eu sinto que o diabo está querendo manchar o meu coração. Eu sinto quando a ameaça me dá aquela chateação da pessoa, sabe? Mas quando acontece isso, eu corro e vou orar. Deus, não deixa. Não deixa eu ficar chateado com essa pessoa. O Senhor já falou que a minha luta não é carne, sangue. Tira essa pessoa do meu coração, me ajuda até a esquecer isso que ela falou. Tira isso do meu coração. Eu oro até eu sentir que aquilo passou. Não estou mais chateado com a pessoa. Sabe o que significa isso? O demônio, o ódio, da raiva, ele tentou entrar em você. Mas quando você orou, você clamou a Deus, ele não conseguiu. Aí ele foi embora. Você sente que aquilo passou? É porque ele foi embora. Aí, irmão, e aí, pastor, o que acontece? Aí é só vitória. Pode ter certeza disso. Quando você faz isso, você limpa seu coração, você está abrindo as portas. Deus vai poder operar na sua vida, pode ter certeza disso. Daqui a pouco você começa a ver mudança. Tudo que você precisava, Deus começa a agir. Mas se você estiver engajado na área, falta de perdão, fica chateado com o mundo, felizmente as portinhas estão tudo travadas. E essas portinhas que tem que destravar é a gente. Entendeu? Pedindo força a Deus, orando. E assim a gente vai vencendo. Glória a Deus. Deus abençoe minha mãe. Oi, mãe, Deus abençoe. Eu estou orando por todos, sim. Está mandando um abraço aí. Deus abençoe todos os acompanhando. E todo o pessoal aí do Face, do YouTube, a Marilda. Deus abençoe, Marilda. Pai do Senhor. E, gente, vamos orar então em nome de Jesus? Sim ou não? Vamos, né? Vamos lá para o caminho santo.
agradecer a Deus por essa palavra. É isso aí. Me dá um envelope aí, papai. Dízimo. Ouviu? Chique Teco? Gostei, Chique Teco. Tem um pouco no ver esse desenho. Muitos anos, né não? Isso aí é da época da minha infância. Já viu? É da época do nosso infância. Natasha, faz um favor para mim, envelope de dízimo. Glória a Deus, vamos orar. Aqui, mãe, teu dízimo chegou aqui, tá? Vou abençoar para a senhora. Glória a Deus. Vamos embora, pessoal. Bora, Tiquiteco. Gostei. Ué, pra mim que eu confundo o nome dos dois, vai ser uma bênção, que só assim. É Tom e Jerry? Natália tem direito de escolher Tom e Jerry. E quem é o Tom, quem é o Jerry nessa história aí? Tu que é o Tom? Ele é o Tom, porque o Jerry é o menorzinho. Então, mas eu estou guardando, Thalisson e Alisson. Thalisson e Alisson. Eu estou guardando já. Alisson. Thalisson e Alisson. É com H? O nome dele é TH. TH? O meu não tem H. Não tem H. É só um com H ou sem H, pronto. Não, mas o dele é um pouquinho diferente. É? O meu dele é I, o meu tem Y, o meu é 2S, o dele é só um S. Puxa, tudo diferente. Você não é chique que ele. Você tem um alfabeto todo. Jesus, está certo. Então vamos lá, pessoal. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Agradecer ao Senhor, Pai, por esse recado, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Principalmente essa parte de limpar o nosso coração. Pai, eu estou orando junto com essas pessoas, numa oração assim, da limpeza do coração, onde nós pedimos a Ti o perdão por cada pecado, às vezes cometido por palavra, por atitude, por omissão, por pensamento, consciente e inconscientemente. E até, Pai, perdoamos todos os que pecaram contra nós, até aqueles que pecaram, a gente nem sabe que pecou, mas o Senhor sabe. Nós estamos perdoando, estamos abençoando, pedindo ao Senhor que o Senhor perdoe essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha ter misericórdia deles, como o Senhor tem tido de nós. O Senhor venha despertar, tirar, Pai, o erro, o pecado e salvar essas vidas. E também, ó Pai, eu oro por essa pessoa que sente que ela tem uma mágoa, um ódio, algum sentimento no coração dela, um ressentimento. E isso está atrapalhando a libertação da família, está atrapalhando a prosperidade, está atrapalhando, ó Pai, o crescimento dessa pessoa, está atrapalhando a fé dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, que o Seu Espírito Santo venha limpar o coração. O Senhor disse na Tua palavra: a voz que ouve, digo, amai a vossos inimigos. Que o Senhor venha tirar, arrancar essa pessoa do coração dela, Pai, ou dele. E que em nome de Jesus, a gente chegue ao ponto de olhar para aquela pessoa que tanto nos
Inclusive esse espírito do ódio, da mágoa, do rancor, esse espírito que age ali no coração da pessoa, segurando a pessoa para ela não liberar o perdão, em nome de Jesus, para prender essa pessoa. Eu exijo que você saia da mente, do coração, da alma, do espírito, da visão espiritual. Solta essa pessoa agora, vai embora em nome de Jesus, e leva contigo também o que você tenta trazer junto com ódio, que é o espírito da morte, o espírito do AVC, o espírito da sequela, do derrame, da invalidez. Pega tudo que é teu e sai agora, em nome de Jesus. Ô diabo, você que tenta botar um ódio no coração da pessoa, para ver se consegue trevá-la numa cama, numa cadeira de roda. Aí eu estou mandando você sair, demônio. Sai agora. Sai também dos quartos, da cozinha, do banheiro, da varanda, do quintal, do telhado. Vai embora agora. Em nome de Jesus, sai do casamento dessa pessoa. Sai da prosperidade dessa pessoa. Sai da saúde dessa pessoa. Sai da vida espiritual dessa pessoa. Vai embora agora. Pega tudo que é teu. Sai e não volta mais em nome de Jesus. Vai embora, sai. E nunca mais você torna a voltar em nome de Jesus. Pai, eu estou abençoando essa água, esse sal, esse sabonete, a peça de roupa, a chave da casa. Pai, a causa da justiça. Eu estou consagrando o Senhor, pedindo ao Senhor que põe o seu poder, que liberta, que cura, que transforma. E todos que beberem, que usar, sejam livres em nome de Jesus. Abençoa ali, Pai, os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. Inclusive, ó Pai, esse dízimo que está aqui na minha mão, é a fidelidade também lá da minha mãe com o Senhor, onde eu peço, Senhor, que o Senhor receba e venha prosperar todos, Pai, em nome de Jesus. E tudo isso é para a sua glória, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Gente, termina de sair aí do caminho santo, agradecendo a Deus, vamos na paz do Senhor Jesus. E é só vitória. Glória a Deus. Eu vou botar em prática agora, tá? Porque não adianta a gente vir na igreja. É a mesma coisa a gente ir no restaurante. Se eu for lá no restaurante, sentou, mas não comeu nada, voltou com fome. Não adianta, tem que botar em prática. Glória a Deus. Amém? O que foi, Natasha? Tudo bem? Oi? Parece que veio da guerra. Parece que veio da guerra. Queijo. O queijo. Queijo que a pizza na cabeça da servente, a pizza na cabeça da barata. Não, ela seria aprovada, porque ela mais ia pisar nas cabeças da barata.